Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, só um pouquinho antes, o que ele fez? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas se alguém induzir a pecar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Próxima passagem que vamos ler é Marcos capítulo 9, versículo 33. Marcos 9, 33. Chegaram então a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, Jesus perguntou a eles: o que vocês estavam discutindo no caminho? Eles, porém, guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Aí ele faz algo interessante. Tomando uma criança, colocou-a no meio deles e pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas criancinhas em meu nome, recebe a mim, e quem recebe a mim, não recebe a mim somente, mas aquele que me enviou. Agora nós vamos ler Lucas, capítulo 9, versículo 46, versículos 46 a 48. Lucas 9, 46 a 48. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então disse-lhes: quem recebe essa criança em meu nome, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Estamos no primeiro domingo de julho, é isso mesmo, não é? Estamos exatamente no meio do ano. A partir de agora, nós entramos na segunda metade de 2025. Como é que você começou 2025? Ou como você finalizou 2024 e entrou em 2025? Talvez fazendo aquela sua lista de New Year's Resolution, resoluções do ano novo, ou seja, o que eu quero realizar durante esse meu ano de 2025. Talvez você colocou lá: eu quero ir para a academia todos os dias, e você fez como aquelas pessoas que fazem hoje, elas colocam os dias que elas querem fazer exercícios durante o ano todo, e começa a colocar 1 feito, 2 feito, e assim por diante. Talvez o que você colocou foi: eu quero emagrecer aqueles quilos, e eu quero começar o ano somente tomando água gelada com limão e agave, só isso, mais nada. Talvez você colocou que você quer fazer um curso de idiomas, talvez é aquela faculdade, talvez é o trabalho, é o projeto que você sempre quis iniciar e você não iniciou, e você falou: eu quero entrar em 2025 iniciando esse projeto. O que é que você fez até agora? Já estamos na metade do ano, e a pergunta é: o que nós temos feito? Já passou 50%, falta ainda 50%. É interessante que a gente tem essa questão do ano após ano, nós temos uma ideia de que nós precisamos realizar tudo isso em um ano e a nossa vida então vai dar certo. Na verdade, os anos, eles nos ajudam com relação ao calendário, mas nós precisamos ver nossa vida do início ao fim de forma constante, contínua.
Mas eu pergunto para você, o que você tem feito ao longo desse ano? Se você pudesse olhar para o espelho agora e pudesse responder a si mesmo, como é que eu me sinto a partir de agora, neste momento, como é que eu me sinto em 2025? Realizado ou não? Será que tudo vai indo muito bem para mim ou está mais ou menos? Bem, nossa resposta vai depender muito de nossos padrões, de nossa comparação. É interessante que muitos de nós nos sentimos super bem quando nós estamos à frente das pessoas. Quando nós estamos com a vida mais realizada que os outros, nós sentimos, uau, eu estou bem. Quando eu comparo a minha vida com as minhas primas, com os meus primos, a minha realidade está muito boa, mas quando nós estamos atrás deles, quando parece que nada está acontecendo, quando parece que todo mundo já se formou no ensino médio e já sabe a faculdade que quer entrar, e eu não sei ainda, eu não sei o que fazer da minha empresa, eu não sei o que fazer com relação aos meus hobbies, não sei qual que é o meu hobby exatamente. Quando nós nos comparamos com os outros e vemos que estamos atrás, a gente se sente muito mal, muito mal. A verdade é que competição e comparação é tolice, mas nós vivemos assim. É interessante que nós achamos que a competição e comparação foi inaugurada na humanidade, em nossa vida, quando o Instagram surgiu. Por causa do Instagram, o problema é o Instagram. É que nós ficamos lá e a gente fica rolando, vendo a vida dos outros. Ninguém faz post de algo que não está indo legal na sua vida, faz post de coisas muito boas. Um bom prato, uma boa viagem, uma boa realização, uma boa caminhada, uma boa corrida, nós fazemos posts. E aí, a gente entra nessa realidade de competição e a gente se sente muito mal. Muito mal porque sempre tem alguém que está melhor que a gente. Sempre tem alguém mais realizado, sempre tem alguém que tem mais filhos, sempre tem alguém que tem mais trabalho porque também tem mais filhos, sempre tem alguém que tem uma empresa maior. Tem alguém que está vivendo uma realidade, talvez de realizações pessoais, alegria, com amizades diferente. E nós continuamos em competição e comparação, medindo a nós mesmos por nós mesmos. A palavra de Deus fala que isso é tolice. Porque o significado para a nossa vida não vem quando nós nos comparamos com nós mesmos. Mas o significado para as nossas vidas vem quando nós entendemos quem nós somos em Deus Pai. E 3, identidade, intimidade e influência. São 3 Is que definem o nome da nossa igreja. O primeiro deles é: nós vamos entender o que é viver uma vida que é saudável, que flui, que é boa, agradável, quando nós sabemos quem nós somos. Identidade, filhos de Deus Pai. Mas é interessante que essa história que falou para nós sobre os discípulos andando com Jesus, e eles fazem uma pergunta para Jesus. A pergunta que eles fazem é esta: quem de nós é o maior? Nós lemos a mesma história, descrita por Mateus, por Marcos e por Lucas. Os 3 dizem que o ponto central da história é exatamente o questionamento dos discípulos: quem de nós é o maior? Nós achamos que a competição e comparação começou com o Instagram, ou com o Facebook, ou com o Orkut lá atrás, mas não é nada disso. Começou exatamente aqui, muito antes disso. Você lembra de Esaú e Jacó? Jacó se comparando com Esaú o tempo todo. Você lembra de José, os seus irmãos comparando eles com José o tempo todo? Pois é, essa história de competição e comparação nos persegue há muito e muito tempo. É exatamente por isso que a palavra de Deus quer abordar este assunto a nós. É por isso que Jesus entra neste assunto. Essa história está nos 3 evangelhos. Por quê? Porque ela é muito importante. Porque essa realidade de vida é importante para nós, para mim e para você. A metáfora aqui é de uma criança. Jesus coloca em frente a 12 homens selecionados por Jesus. Lembra que esses 12 homens, Jesus os selecionou e os chamou. E ele disse: a não ser que vocês se tornem como uma criança, receba essa criança, jamais entrarão no reino dos céus. Vamos entender primeiramente que criança
ela é apresentada aqui com uma postura de coração. A postura de coração de uma criança, normalmente uma criança é humilde, ela é receptiva, uma criança é simples, uma criança ela é sensível, ela é ensinável. A criança espera um comando, porque ela tem receptividade. Ela assume essa postura de esperar comandos dos pais. Há diferenças entre essas 3 histórias, em 3 livros diferentes. Mesma cena, mas 3 perspectivas diferentes. Por quê? Eu quero explicar isso um pouco melhor para vocês. Quem são os autores dos livros Mateus, Marcos e Lucas? O Evangelho segundo esses homens. O primeiro deles é Mateus. Quem é Mateus mesmo? Mateus é um coletor de impostos. Ele é um judeu e ele escreve o livro de Mateus endereçando aos judeus. O público é o povo judeu. Quem é Marcos? Marcos é aquele que escreve o Evangelho segundo Marcos, mas através de Pedro. Ele caminha com Pedro, ouve as histórias de Pedro e ele escreve. E quem é Pedro? Pedro é o discípulo extrovertido. Pedro é aquele que fala, não é aquele que é falante. Marcos traz exatamente essa descrição toda por meio de Pedro. E quem é Dr. Lucas? É um médico. Um médico que tem o objetivo de escrever o Evangelho não ao público judeu, como fez Mateus, mas ao público não judeu, gentil. A língua usada em Lucas é o grego das ruas, o grego que todo mundo conversa, o grego do cotidiano. A mesma cena, gravada por 3 homens diferentes, mas inspiradas no mesmo Espírito Santo. Mateus diz algo interessante. Mateus diz que eles perguntaram a Jesus quem é o maior. Eles tiveram a audácia de chegar para Jesus e falar: Jesus, onde nós estamos ranqueados? Fala aí para nós, quem de nós é o maior? Mas Pedro fala para Marcos, e Marcos escreve, ele diz que eles evitaram. Jesus chegou e perguntou para eles: o que vocês estavam discutindo? Eles evitaram responder para Jesus. Por quê? Porque eles estavam com vergonha. E Lucas diz algo diferente. Lucas diz que Jesus entra no meio da conversa porque eles discutiam entre si quem de nós é o maior. Competição e comparação, há 3 reações básicas para isso. Há os que perguntam: ei, eu quero perguntar para você, nós somos melhores amigos? Aquele que manda essa mensagem na lata para você. Liga para você: eu quero saber de fato, nós somos melhores amigos? Porque eu te ligo, você não me atende, você não me responde, eu não sei que tipo de amizade que é essa, eu não sei que tipo de amizade você já criou na sua mente, eu quero saber se eu quero investir mais tempo da minha vida na amizade com você ou não, eu quero saber, nós somos melhores amigos? Há sempre aqueles que perguntam, não tem? Mas também há aqueles que evitam. Os que evitam é quando você faz assim: cara, você mandou uma mensagem para mim 3 dias atrás, desculpa, eu não consegui te retornar. E a pessoa fala assim: não, sem problema. Eu nem esperava que você me retornasse. Na verdade, eu nem sei se nós somos amigos direito, mas tranquilo, para mim está tudo bem, eu não tenho expectativa na nossa amizade. Ele evita entrar no problema. E há os que discutem. Os italianos que falam alto e discutem. Os gregos que falam muito alto e discutem. Todos esses são sinais de que nós estamos competindo e comparando uns com os outros. Agora vamos parar para pensar. Mateus é o povo judeu, e faz sentido eles perguntarem para Jesus quem de nós é o maior, porque eles estão perguntando há séculos: somos nós de fato o povo escolhido de Deus? Pedro era alguém que evitava, não é? Pedro não foi aquele que negou Jesus 3 vezes? Ele mostra aos discípulos que eles evitaram o assunto. Há pessoas como Pedro, emocionalmente instáveis, pessoas que precisam ouvir essa parte da história. E quem é Lucas? O Lucas está escrevendo aos gregos. E o que grego faz? Grego discute sobre a validade, exatamente, existe só um Deus? Porque nós aprendemos na filosofia grega que existem muitos deuses, e eles discutem entre si o tempo todo.
Vocês lembram do Casamento Grego, filme famoso lá atrás, discutindo, mostrando as famílias gregas discutindo entre si? Foram todas essas histórias divinamente inspiradas, mas para uma audiência específica, com um propósito definido. Agora eu quero que a gente analise nessa história, especificamente a interação de Jesus com essa criança. Tenham em mente nisso, nós somos tantos discípulos na história, quanto a criança. Mais frequentemente somos como os discípulos. E Jesus nos chama para ser como uma criança, grande como uma criança. Tem uma interação única aqui. E nós vamos agora mais a fundo em Mateus, Marcos e Lucas para descobrir essas interações. Lembra que essas perspectivas diferentes da mesma história têm um propósito de falar exatamente com você. O Espírito Santo quer ministrar ao seu coração. Mateus diz que a resposta de Jesus foi: ele chamou uma criança. Ele chamou: criança, venha. Você sente a competição na sua vida hoje? Você sente que você está muito bem porque você está à frente dos outros? Ou você se sente muito mal porque você está atrás das outras pessoas? Você se sente bem nessas circunstâncias ou muito mal? A verdade significativa é que a nossa vida não encontra sentido quando estamos à frente ou atrás, mas quando nós somos chamados por Ele. Quando nós descobrimos que nós fomos escolhidos por eles. Os judeus, eles precisavam ouvir que eles eram o povo escolhido do Senhor, uma nação escolhida. A palavra fala: aquele quem nele crê, não apenas os judeus, mas todos podem receber o Messias. E hoje a mensagem de Deus para nós é essa: eu te chamei e eu te escolhi. Eu te chamei pelo nome. Lembra nas Escrituras? Eu acho muito interessante quando a gente vê, a palavra de Deus fala isso para nós, mas nós falamos algo diferente. Nós falamos: eu encontrei Jesus. Fala sério. A gente não consegue sair daqui e ir para um shopping sem colocar no Waze. Você quer ir no McDonald's, você coloca no GPS, e nós queremos falar: nós encontramos Jesus. A verdade significativa da palavra de Deus é que Ele nos encontrou. Nós estávamos perdidos e nós fomos encontrados nele. Que boa notícia saber que Ele nos chama, Ele nos escolheu e Ele encontrou você. Ele deu um sentido de vida para você. Ele deu um propósito para você. Ele te predestinou, Ele te escolheu. Não foi você que fez isso, foi Ele quem fez isso. Uma vez que Ele nos escolheu, Ele não pode mais não nos escolher. Ele nos escolhe todos os dias de nossas vidas. Ele chamou uma criança. Os judeus precisavam ouvir isso. Os judeus, aqueles que estavam na fé, que conheciam o Pentateuco, durante séculos e séculos e séculos, eles precisavam ouvir da boca de Jesus: eu te chamo pelo nome. O seu nome fui eu quem dei. Agora, Pedro em Marcos diz algo diferente. Quando nós lemos, e nós acabamos de ler, nós não vemos que em Marcos a descrição é que Jesus chama uma criança. Não, não. É que ele tomou uma criança em seus braços. Mateus, Lucas não dizem isso, mas Marcos diz: ele tomou uma criança em seus braços. Há uma interação clara aqui. A intenção não é acidental, não é por impulso. Jesus, ele está pintando um quadro, dizendo o que é que esses jovens discípulos devem receber e esperar do seu Salvador. O único antídoto, de fato, à competição exaustiva da condição humana é descobrir que nós fomos chamados por Ele, e quando estamos fracos, Ele nos toma nos braços. Assumir a postura de uma criança e se permitir ser amado, amada por Ele, faz toda a diferença. Os que evitam, lembra que
Pedro é aquele que evitava, negava. Os que evitam precisam, na verdade, de um abraço. Lembro quando eu era mais novo, eu tinha o hábito de, às vezes, não era sempre, entrar em lutas com meu irmão gêmeo. Eu e o Lucas somos idênticos, eu já falei isso para vocês, ele é um cara muito bonito, alto. Nós crescemos, na verdade, igualzinho, um igualzinho ao outro. Mesma força. E a gente, às vezes, tinha o hábito de entrar numa lutinha. De repente, estavam os dois magrelo, lutando, suado. Só que eu não dou certo para a luta. Porque a gente começava a lutar, eu não posso perder de jeito algum. E eu começava a apelar. E sempre a parte que errava na luta era eu confesso, tudo bem? Estou confessando diante dos irmãos. E a briga começava a aumentar, a lutinha de uma luta saudável, ficava horrível. De repente eu e ele estavam brigando de verdade. Os pais entravam no meio e falavam, para, o que é isso aqui? Vocês são irmãos? Aí estava um emburrado com um bico gigante de um lado e outro emburrado com outro bico gigante do outro lado. E eu só pensava, eu quero que meu pai saia, a hora que meu pai sair eu vou quebrar esse menino. Eu não sei o que ele pensava, talvez o Lucas era mais santo, o Lucas pensava assim, Deus, eu quero amar meu irmão, quero orar por ele, eu não sei o que ele pensava de falar. O Lucas foi pastor antes de mim, tudo bem? Então tá bom, ele está na frente. O que acontece é, que a gente estava ali, bicudo, emburrado, aí meu pai queria fazer a reconciliação dos irmãos gêmeos, os dois só de shorts, magrelo, suado, e aí falava assim, viu, pede desculpa pro seu irmão. Eu não vou pedir. O orgulhoso de um lado falava. O orgulhoso do outro lado também falava que não ia pedir. Aí ele começava a convencer. Ele falou, tudo bem, se não vai pedir, não tem problema, vou pegar a cinta e a gente vai resolver isso daqui agora. Não, tá bom, tudo bem, a gente pede agora perdão. Aí um pedia desculpa para o outro. E beleza, está resolvido para nós. Eu já queria ir para o meu lado, viver a minha vida. Ele queria ir para o lado dele, viver a vida dele. Mas o pai cheio de amor, que quer reconciliação de fato, ele não estava satisfeito com isso. O que ele fazia? Não valeu. Um desculpa emburrado de um lado, desculpa emburrado do outro lado, não vale. Faz o seguinte, vem os dois aqui na minha frente, vem aqui na minha frente. Vinham os dois na frente. Olha no olho do seu irmão e pede desculpa. Quem já fez isso daqui? Quem já fez isso aqui? Fala sério. Olha no olho do seu irmão e pede desculpa. Aí um olhava no olho, com aquela cara assim, eu não quero pedir, mas vou pedir por obrigação, porque senão vai vir a cinta aí, e um pedia desculpa para o outro. Mas o pai não estava satisfeito. Agora está melhor, mas ele não está perfeito. Dá um abraço no seu irmão. Abraço de 6 segundos. Aí a gente abraçava. Os que evitam precisam ser abraçados. Porque quando nós evitamos, nós achamos que nós precisamos resolver nossa vida sozinhos, na minha força. Eu preciso resolver as minhas ferramentas, com aquilo que eu já tenho. É interessante que vai passando os anos de nossas vidas, nós vamos ficando mais cascudos, mais responsáveis. Agora eu sou um pai de família, agora eu tenho muitas responsabilidades na empresa, na igreja, com as amizades, e nós vamos ficando como aqueles que evitam. Os que evitam, como é que você está, irmão? Está tudo bem? Tá tudo bem, pastor, está tudo excelente, está tudo bem, irmão, está tudo tranquilo. E não está bem, aqui dentro nós não estamos bem, nós evitamos, nós não entramos no assunto que precisamos resolver, porque nós queremos resolver da forma nossa, implodindo aqui dentro, sendo como aqueles que discutem, aqueles que estão evitando o assunto, aqueles que estão entre si, somente dentro do seu coração discutindo, mas não colocando para fora. E a palavra de Deus fala para nós, que nós precisamos exatamente desse abraço. Nada pode nos tirar dos braços do Senhor. Eu lembro que quando eu era mais novo,
Eu amava brincar com meu pai de lutinha. Eu e meu irmão subia em cima dele e a gente brincava na sala de casa. Tadinho dele, voltava tarde de casa do trabalho, ele trabalhava em São Paulo. Depois ele precisava ficar de madrugada estudando, e ali naquele intervalo ali, que ele chegava, sei lá, 9 horas da noite, até umas 10, a gente ficava ali brincando com ele. E aí, eu lembro de amar tudo isso, de ter esse momento, mas eu lembro que o meu pai, ele trabalhava muito. Ele tinha muitas horas fora, porque ele estava trabalhando, ele estava provendo para casa. Em 2020, eu tive um encontro com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo, que moldou a minha vida. Inclusive, foi exatamente nesse encontro que eles me revelaram sobre a igreja, sobre a I3 e sobre o propósito de Deus para a minha vida. Mas eu lembro que num encontro meu com Deus Pai, Ele disse exatamente assim para mim: o seu pai é um bom pai, mas eu não sou limitado como seu pai. Eu falei, como assim, Deus? Eu falei, Deus, mostra-me onde é que essa mentira no meu coração foi instalada, pensando que o Senhor é um Deus limitado. E eu comecei a pensar, eu lembrei de eu estando na casa da minha avó, e eu abrindo o portão para ir brincar num campo, e eu indo para o campo com meu irmão, um campo de areia, e eu queria jogar bola, mas eu queria jogar bola com meu pai, e eu lembro de olhar para trás e eu ver a cena do meu pai, já vestido para ir para o trabalho, mas não poder brincar comigo. Ele falou, a imagem sua, Tiago, é que o seu pai precisava ou trabalhar, ou brincar, ele não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele falou, você quer saber quem eu sou na sua vida? Eu falei, eu quero, Deus. E eu vi uma outra cena, eu vi que eu estava exatamente sabe aquele brinquedo de criança, gira-gira? Eu estava ali sentado, e Deus, Ele estava me girando com a mão esquerda, mas com a mão direita, Ele tinha um mundo girando, Ele governava tudo, mas ainda assim Ele brincava comigo. Existe uma palavra, existe uma verdade que transforma nossas vidas, quando nós sabemos que Ele é o Deus que governa tudo e todos, mas Ele é o Deus que nos toma pelo braço. O abraço de Deus diz a nós que Ele tem amor, proteção, provisão, segurança e identidade. O abraço de Deus diz que nele encontramos provisão, nos braços dele. E esta criança, eu e você somos chamados para ser exatamente como ela. E por último, Dr. Lucas falou algo diferente. Sabendo os seus pensamentos, Jesus colocou uma criança a seu lado. Mateus diz que Jesus chamou uma criança. Marcos diz que Jesus tomou-a em seus braços. Mas Lucas diz que ele colocou a criança a seu lado. Essa é uma postura, é uma posição de favor. Como nós precisamos estudar o que é viver ao lado de Jesus. Nós estamos tão ocupados em nossa cultura acerca de quem está à frente e quem está atrás. Estamos tão preocupados no ranqueamento de nossas redes sociais, experiências sociais. No reino de Deus, não se trata daquele que está à frente ou aquele que está atrás. No reino de Deus, se trata sobre aquele que é guiado por Deus, que está ao lado dele. Eu não vou medir a minha vida por meio de você. Você não deve medir a sua vida por meio do seu irmão, mas você deve medir a sua vida apenas quando você entende que você está vivendo ao lado dele. Estar ao lado de Deus significa que você tem o ritmo dele. Você caminha ao lado dele, isso é singular. A palavra de Deus fala para nós, ande comigo, trabalhe comigo, veja como eu faço, aprenda os suaves ritmos da graça. Jesus disse isso aos fariseus, quando
Ele perguntou para eles: vocês estão cansados? Já passou meio ano. Você está sobrecarregado? Você está desgastado com a religião? Você está desgastado de querer viver a sua vida e encontrar propósito em seus próprios esforços? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Na versão A Mensagem, que diz exatamente essa frase: ande comigo, trabalhe comigo, veja como eu faço, aprenda os suaves ritmos da graça. Ontem eu tive um dia maravilhoso. Ontem eu decidi ter um dia, desde cedo, ao lado do meu filho. Durante a semana nós temos nossas responsabilidades de reuniões, de trabalho. Mas ontem eu falei: eu quero tirar o dia todo para ficar somente com ele. É interessante que nós não fizemos no dia todo somente programações para ele. Nós acordamos, nós comemos um pastel na feira, nós fomos depois brincar de ping-pong, jogamos bola juntos, jogamos basquete, assistimos um jogo de futebol juntos. Depois, no meio da tarde, eu queria ir para a academia. Eu falei: filho, vai para a academia comigo. E eu vi na feição dele, entrando na academia ao meu lado, caminhando comigo, segurando a sua bolsa, levando para a academia, fazendo os exercícios do meu lado, eu falando assim: filho, eu vou fazer esse exercício aqui agora. Ele pegando um peso mais levinho e imitando certinho, querendo fazer exercício de costas, de tudo, ao meu lado. Ele encontrou propósito, ele encontrou ritmo. Ele falou para mim no final do dia: pai, esse é o melhor dia das minhas férias, porque ele estava ao lado. Eu e você precisamos aprender o que é estar ao lado de Jesus. A ansiedade aumenta, a depressão chega, a crise de pânico acontece, quando nós olhamos para tudo, e todos nós vemos tudo. Nós vemos a competição à nossa volta, nós vemos a comparação, nós vemos a crise financeira diante de nós, nós vemos a crise econômica diante de uma nação, nós enxergamos tudo. Mas quando nós tiramos os olhos de tudo isso e passamos a olhar somente para Ele que está ao nosso lado, Ele nos chama, toma nos braços quando estamos cansados, e Ele diz: ande apenas ao meu lado. Aí existe uma vida abundante. Ande comigo, trabalhe comigo, veja como eu faço, aprenda os suaves ritmos da graça. Nós somos os filhos de Deus, chamados por Ele, nós somos aqueles que são colocados em seu braço, e nós somos aqueles que estão ao lado de Jesus. Mas é interessante que ele utiliza uma mesma palavra nos 3 livros. Mateus, Marcos e Lucas utilizam uma mesma palavra, vinda da boca de Jesus. A palavra que ele utiliza é receber. A não ser que vocês recebam essa criança. Ele diz: receba esta criança. Ele está perguntando para nós aqui hoje: você pode receber e aceitar que eu te chamei, que eu te escolhi, que eu te coloco nos meus braços e que eu te coloco ao meu lado? Uma pergunta para você: você é bom em aceitar, em receber? Nós temos muita dificuldade com isso, principalmente enquanto nós vamos amadurecendo. Quando você era mais novo, alguém quer pagar a conta para você, para te abençoar, você aceita. Você é adolescente, você fala: que bom. Agora você, um adulto, um pai de família, uma mãe que governa um lar, uma moça, uma mulher, um homem: não quero receber, não, jamais, de forma alguma. Nós estamos ouvindo tanto, mas tanto, sobre responsabilidades. Eu não estou falando que nós não devemos viver de forma responsável, eu acredito que devemos.
A mesma palavra que fala para nós sermos como criança, também fala para nós sobre vivermos uma vida responsável. Mas a Bíblia diz para nós, o reino de Deus não inicia com dar, mas com receber. Quem crê nele, acreditar é um sinônimo de receber. Acreditar e receber o dom gratuito de Deus, da justiça, do perdão, do relacionamento eterno com Ele. As crianças, elas esperam e contam que os pais são bons, porque os pais dão presentes. Mas olha o que diz Mateus 7,11. Se vocês, pais terrenos, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dá bons presentes àqueles que pedem. Sabe o que significa ser um bom recebedor? É você ter expectativa, esperar, antecipar, até que Ele cumpra conforme Ele prometeu. Se eu chego para o meu filho, eu falo para ele, filho, eu vou te dar este presente. Me frustra muito se ele olhar para mim e falar, pai, será que você tem condições mesmo de dar? Será que eu posso de fato confiar no seu coração que você vai dar? Será que eu não vou me decepcionar porque o Senhor já prometeu e não cumpriu? Me frustraria demais se eu ouvisse essas palavras da boca do meu filho. Ou se não ouvisse, mas visse essas atitudes no coração dele. Eu prometo que eu vou dar, eu prometo que eu vou investir o meu tempo com ele, vou ter uma viagem com ele, ele olha para mim e ele age como se ele não tem grande expectativa. Sabe o que é que alegra o coração de um pai? É quando o filho olha para o pai e fala, eu sei. Meu filho acha que eu sou o homem mais rápido do mundo em corrida, mais forte do mundo, mais inteligente do mundo. Há 2 semanas atrás, eu fiz uma prova para uma licença da FIFA, que é uma certificação extremamente importante no meio onde eu trabalho. A maioria absurda dos candidatos que prestam essa prova, eles não passam de primeira, precisam uma nova tentativa, e essa tentativa é apenas anual, é uma vez por ano que acontece. Eu estudei muito as semanas prévias, na verdade os meses antes, mas nas semanas prévias estudei bastante, madrugada, durante o dia, manhã, tarde, noite. E essa semana, na quinta-feira, saiu o resultado da prova. Eu recebi o resultado, e eu liguei para minha esposa, falei, amor, almoça comigo, você e o Noah, daqui a pouco, encontra comigo nesse restaurante. E eu sentei diante deles, e eu falei assim, sabe aquela prova que eu tanto estudei? Eu passei. O meu filho olhou para mim, com um rosto assim, eu já sabia, porque tudo que você faz, você passa. Eu sou limitado, você é limitado, mas a palavra de Deus fala, se vocês pais terrenos, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. O nosso Deus, Ele nunca falha, o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o braço forte quando precisamos do abraço, Ele é a direção quando nós não temos a direção, Ele é a provisão e fala para nós, eu banco, eu sustento, eu estou contigo. Nós precisamos aprender que a vida não se trata de competir e comparar, mas a vida se trata de receber. Receber o amor extraordinário de Deus, receber e acreditar que você é escolhido, você está nos braços do Pai e você é chamado para viver ao lado dele. Será que você pode ficar de pé? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família.
Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.